Oi, eu sou a Thay do Solerte e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa mini bag utilizando um kit em couro e também as combinações dos fios Extra Premium 25mm e Glow. Então separa sua lista de materiais e bora comigo para mais essa aula. Oi, gente! Nesse vídeo, então, nós utilizaremos o kit da mini bag disponível lá na Deia, nessa parceria que nós fizemos especialmente para a Artesanal Sul, da Deia com os fios da Fischer, e além do kit da mini bag que tá aqui em cima e eu já vou desmembrar ele, mostrar item a item para vocês, eu também vou utilizar o Extra Premium da Fischer e o Glow. Aqui atrás eu tenho essa sugestão de cores para vocês, mas para confeccionar a minha peça aqui, eu selecionei o Extra Premium no azul marinho e o Glow na cor safira. Soltei aqui as peças do kit e vamos começar pela base. Todos os itens lá da Deia, eles são de couro legítimo, tá? Então a gente tem uma qualidade e uma longevidade muito maior para as peças onde a gente utilizar esses acessórios. E as bases têm uma camadinha extra aqui que faz com que elas fiquem rígidas, estão vendo? Então isso é excelente realmente para a base ali das bolsas, onde a gente precisa de mais estrutura, porque a gente tem a peça bem firme. Eu vou comparar aqui com a aba para vocês conseguirem entender. Olha só, estão vendo? Aqui na base a gente tem mais uma camadinha que deixa ele rígido assim. E aí, já que eu tô com ela na mão, em seguida quero mostrar para vocês a aba, que tem esse detalhe lindo aqui de fivela. É realmente só um detalhe, porque o fecho dessa aba é feito com imã. Então, já vem aqui prontinho as duas peças, a aba e o imã, pra gente colocar na nossa bolsa quando ela estiver pronta. Aqui a etiquetinha da Deia. E a furação superior, onde a gente vai fixar essa aba na peça. Por último, mas não menos importante, temos também a alça, que é tipo tiracolo, lindíssima. Então, a gente tem aí uma bolsa para utilizar na transversal. Eu escolhi que essa peça, ela fosse com os metais na cor ônix, mas vocês podem escolher outras cores de metais também. E a fixação aqui dessa parte é feita com costura na peça pronta. Eu vou mostrar para vocês a referência desse exato modelo aqui na etiqueta, para que vocês possam reproduzir igualzinho se vocês quiserem. Então, aqui esse é o kit mini bag em couro 10 por 14 centímetros, caramelo escuro e ônix. A minha ideia para essa peça é que tanto o kit em couro da Deia quanto a mistura de textura dos dois fios, um fio de malha e um fio de poliéster com lurex com um brilho, sejam o destaque dessa peça. Então eu não vou fazer nenhum tipo de ponto muito elaborado, porque o destaque vai ficar realmente por conta da escolha dos fios e do kit de acessórios que vão enobrecer e deixar a nossa peça tão diferente. Vou aqui utilizar o Extra Premium no marinho e também vou utilizar o fio Glow na cor safira. Eu vou utilizar os dois juntos e para eu ter bastante estrutura, eu vou trabalhar utilizando uma agulha de 6 milímetros. Juntei aqui os meus dois fios, peguei a minha base, a minha agulha, e aí assim, eu tô usando a agulha de 6 milímetros para ficar mais estruturado, mesmo utilizando os dois fios juntos, porque o meu ponto é bem solto. Então, se de repente você tem uma tensão de ponto que é mais apertada, utilize uma agulha 7 milímetros para ficar mais parecido com o resultado da trama que a gente vai ter aqui. E eu vou começar fazendo aquele modelo de base, onde a gente reveste todos os pontinhos com pontos baixíssimos e aumenta um pouquinho a lateral dela. Isso vai fazer com que eu ganhe mais espaço interno dentro da peça e também com que esses buraquinhos não fiquem aparentes. Então, eu vou iniciar aqui pela lateral da minha peça, colocando a agulha, deixo um tanto de sobra de fio lá pro outro lado, e aí eu vou laçar os dois fios juntos e vou trazer aqui pra frente. Agora, eu venho aqui pro meu próximo buraquinho,
Laço outra vez os dois fios juntos, trazendo para frente e começo a fazer pontos baixíssimos ao redor de toda essa minha base. Revestindo a minha base toda, ela tá ficando assim. E aí, quando a gente chegar aqui no último buraquinho, em vez de pegar o fio que tá lá vindo dos novelos, a gente vai pegar aquele fio que foi deixado de sobra no início da nossa peça. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no buraco e aí busco esse fio que é o início do nosso trabalho, a sobra que a gente deixou lá no começo, para fazer o arremate aqui. Eu vou puxar todo ele para cima de uma vez só. E aí agora a gente vai simular essa última alcinha aqui para dar o acabamento na base. Então, eu vou colocar minha agulha de trás para frente, pegando os dois pontos aqui. E vou laçar esse fio, jogando ele todo lá para trás. Feito isso, a gente precisa fazer com que ele volte ali pro buraquinho da onde ele tá saindo, para ter a anatomia do ponto completa. Então, eu vou colocar a minha agulha de trás para frente ali naquele buraquinho. Vou laçar o meu fio e puxar todo ele para a parte de cima da base. E aí agora a gente tem a base aqui com o acabamento perfeito e todos os pontos iguaizinhos. Olha que lindo, que perfeito o brilho do fio glow. Agora, para continuar o nosso trabalho, o que a gente vai fazer? Se vocês virarem aqui a base de vocês, a gente vai ter em um furinho o fio que a gente fez o acabamento e no outro furinho o fio que tá vindo do novelo. Então, eu vou começar colocando a minha agulha de fora para dentro, nesse buraquinho aqui do fio de sobra, pela lateral do meu ponto baixíssimo que tá fazendo o acabamento. Então, eu afasto ele aqui, ó, não pelo meio, pela lateral, coloco a minha agulha e vou trazer o fio que tá vindo do novelo aqui para esse lado e já fazer um ponto baixo. Então, trouxe ele aqui, laço outra vez o fio do novelo, faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo esse trabalho em pontos baixos ao redor aqui da base inteira novamente, e conforme eu vou fazendo isso, eu já vou arrematar junto essa pontinha de fio aqui. Então, eu coloco a minha agulha no próximo buraco, faço o meu ponto baixo, envolvendo aquela sobrinha de fio, para já ter o arremate dele quando eu concluir. Agora que eu já dei a volta toda aqui na peça, acho que fica mais fácil para vocês perceberem que a gente aumentou um pouquinho com relação ao tamanho que a base era, né? Isso para ganhar mais espaço interno aqui. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai fazer o fechamento de uma forma um pouco diferente para poder fazer a subida do trabalho, a virada. Então, eu vou erguer aqui esse meu último ponto, vou colocar a minha agulha no topo desse primeiro ponto, aqui desse lado, mas em vez de pegar as duas alcinhas, essa voltinha que faz aqui, eu vou colocar a minha agulha no meio para só pegar a de trás. Isso só nessa primeira emenda. Então, coloco a minha agulha aqui. Agora, a gente pega essa alcinha e engancha aqui na agulha, jogando ela lá para trás. E aí, quando eu fizer isso, ajusta o tamanho, não precisa ficar tão grande assim igual eu fiz, que era só para mostrar para vocês que é essa voltinha que a gente puxa.
Agora, ó, que tá lá pra trás, eu já ajustei aqui o tamanho da alcinha. Eu vou colocar no meio dos fiozinhos que a gente jogou lá pra trás, porque é uma alcinha, então são dois. Vou colocar no meio, vou pegar o fio que tá vindo lá do rolo, puxar aqui pra frente. E agora que eu tenho duas alcinhas, eu vou pegar essas daqui e fechar o meu primeiro ponto baixo. Aqui na virada do trabalho. E nos próximos pontos, eu vou pegar também só a alcinha de trás para ir fazendo pontos baixos ao redor de toda a peça. E conforme eu vou fazendo isso, eu já vou virando assim para a gente ter a lateral bem certinha e bem retinha no ângulo de 90 graus. Chegando no fim aqui, ó, dessa primeira carreira, a gente vai ficar com esse detalhe na base, quando ela estiver repousada em algum lugar, aparece aqui, ó, como uma base já feita em fio de malha e a primeira carreira. E aí, agora, a emenda, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, mas pegando as duas alcinhas do topo. Então, eu ergo aqui o meu último ponto, venho aqui no topo do meu primeiro ponto, lá do outro lado no meu trabalho, coloco a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas aqui em cima, olha, e vou enganchar esse fio que a gente deixou esperando, levando ele lá para trás. Como eu vou trabalhar pontos baixos centrados, então agora eu vou pegar aqui bem no meio desse primeiro ponto, ó, logo abaixo da onde a gente jogou para trás o fiozinho, aqui, laço o meu fio que tá vindo lá do novelo e busco ele pra frente. E aí, eu fiquei outra vez com as duas alcinhas, na frente e atrás. Vou colocar minha agulha na de trás também. Assim, é só laçar o fio que tá vindo do novelo e fechar o primeiro ponto baixo centrado. Todas as carreiras a gente vai fazer esse modelo de emenda e daqui pra frente eu vou trabalhar só ponto baixo centrado sobre o ponto baixo centrado. Então aqui nos próximos pontos eu venho sempre no meio do ponto anterior e faço um ponto baixo. Ele chama ponto baixo centrado justamente porque ele vem aqui do meio do ponto anterior. E o modelo de emenda vai ser o mesmo. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até eu atingir a altura que eu quero na minha peça. Eu subi no total uma quantidade de 12 carreiras em ponto baixo centrado e realmente a estrela dessa peça vai ser, além da trama, o kit que a gente tem em couro. Então, nesse momento que eu já terminei, agora eu vou separar o meu fio para poder fazer o acabamento. Então, quem ensinou essa técnica e geralmente utiliza é a Lari Cristina, que também é parceira da Fischer, também é parceira da Deia. E ela recomenda que quando a gente termina, a gente dê um total de 6 voltas de fio ao redor da peça que a gente quer fazer, porque aí isso vai ser o suficiente para fazer o acabamento. Então eu vou dar 6 voltas aqui antes de cortar. Dei as 6 voltas aqui, vou cortar o fio. Se você tiver o ponto muito largo, muito com a tensão muito solta, então vocês podem dar uma volta a mais só por garantia de que vai ser o suficiente. E aí agora o acabamento que a gente vai fazer aqui em cima, eu ia falar que é igual o que a gente fez na base, mas a gente não fez bem assim, né? A gente só simulou ali uma última alcinha quando eu tava fazendo com o fio de sobra aqui embaixo. Mas é parecido. Eu vou puxar todo o meu fio aqui pra cima, pra esse lado. E aí agora, outra vez, aqui no topo, a gente vai simular essa última alcinha
em cima dos pontos. Então, eu coloco a minha agulha de trás para frente aqui no primeiro ponto da carreira, laço esse fio e puxo todo ele para cá. E agora eu preciso fazer ele voltar pro buraquinho de onde ele tá saindo, para completar essa alcinha. Então, coloco a minha agulha aqui na parte de dentro. Dessa forma, aqui no centro do ponto, e busco o meu fio passando todo ele lá pra dentro também. Pronto. Agora, a gente vai posicionar a aba, porque a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos ao redor da peça, e enquanto eu faço isso, eu já vou usar os pontos baixíssimos para prender esses furinhos da alça, da aba, aliás, aqui atrás. Então, eu vou começar colocando a minha agulha logo no ponto em seguida da onde tá indo o meu fio, tá vendo? Meu fio tá saindo aqui nesse ponto, eu venho nesse, coloco a minha agulha e já vou começar a fazer pontos baixíssimos, pegando essas duas alcinhas do topo do trabalho. E aí você define onde que você quer que seja a frente da sua peça, se desse lado, se do outro lado, fica a sua escolha, mas aí posiciona a aba bem centralizada aqui no meio da peça. Quando você escolher o lado, na parte de trás posiciona a aba para prender com esses pontos baixíssimos aqui. Aqui, para mim, o último ponto baixíssimo coincidiu com o início desse trabalho em pontos baixíssimos. Então, eu preciso outra vez simular essa última alcinha para fazer o fechamento. E faço isso de volta, puxando todo o fio aqui para cima. Teve uma sobra das 6 voltas ali que eu coloquei. Eu tenho ponto largo, geralmente eu preciso colocar 7 ou 8 voltas, mas nesse caso aqui, como era uma peça pequena, eu imaginei que 6 voltas dariam e eu tava correta. Então agora eu coloco a minha agulha aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, e vou laçar esse fio que a gente puxou tudo pra cima lá do último ponto, puxando todo ele aqui pra cima dessa vez. E preciso fazer ele voltar pro buraquinho de onde ele tá saindo para arrematar, então, o meu trabalho, fazer ele voltar para cá. Vou colocar aqui por dentro da peça agora a agulha pegando o ponto e também a peça em couro da aba. Ficou assim, ó, aqui desse outro lado. E agora eu vou laçar esse fio e trazer todo ele para dentro. Depois é só arrematar, aparar o excesso e a parte principal da nossa bolsa tá feita. Vai faltar colocar o ímã para fechar aqui essa aba e também as alças. Deixa eu arrumar ela aqui para mostrar para vocês por enquanto como ela tá. Por enquanto, tá ficando assim a nossa mini bag. Olha que lindo ficou aqui o trabalho na base. Por enquanto tá sem o ímã, né? Mas logo a gente já vai fixar ele ali juntas. É só pra vocês verem mesmo como a graça do modelo, né? Realmente, como eu vim reforçando várias vezes ao longo desse vídeo, é a mistura de texturas mais esse kit, que dá toda uma cara especial e diferente pra nossa peça artesanal.
Agora, para costurar o ímã na peça, eu vou com um fio glow aqui e o auxílio de uma agulha de tapeceiro. Passar pelos buraquinhos para ficar mais fácil de eu só realmente aplicar na peça de crochê e não precisar ficar costurando por lá. Deixei assim, vou fazer a mesma coisa no próximo lado. Talvez dê até para eu passar sem a agulha de tapeceiro, eu acredito que sim, vamos ver. Sim. Peguei aqui agora a mini bag e a gente tem que observar onde exatamente nela tá encaixando aqui o ímã na aba para poder posicionar o ímã bem certinho embaixo aqui nessa parte de crochê. Aí com o auxílio de uma agulha menor, eu vou colocar de dentro para fora para poder pescar aquele fiozinho que a gente colocou no nosso ímã. Coloquei a minha agulha de crochê aqui, então vou posicionar essa outra peça e eu preciso puxar esse fiozinho aqui, ó, lá para trás. Então é mais fácil fazer isso fora da câmera, né? Mas eu vou puxar esse fiozinho lá para trás. E vou repetir o mesmo processo com os outros 3 fios que a gente tem para fixar. Depois que eu fizer isso aí lá dentro, eu vou amarrar eles para eles ficarem bem presinhos e arrematar. Deu para entender, né? Se vocês quiserem, vocês podem com agulha de tapeceiro costurar direto aqui nessa peça, mas eu acho que para arrematar lá dentro é mais fácil arrematar assim, e isso é uma questão bem de gosto mesmo. Olha que lindo o brilho do glow. Ímã aplicado aqui. E por fim agora eu vou posicionar essas peças que vão segurar a alça transversal. Vem tudo no kit juntinho. Eu vou usar aqui como medida, né, a carreira de acabamento e mais essa primeira carreira. Então eu vou colocar a minha peça de forma que o fim dela fique sobrando essas duas partes que eu falei, a primeira carreira e a carreira de acabamento, dos dois lados. Vou costurar igual eu fiz aqui só com um fio glow mesmo na lateral. E vou utilizar agora uma agulha de tapeçaria. Aqui não vai ter como fugir de costurar com a agulha de tapeçaria. Mas vou costurar sem segredo, em formato de X, e já retorno mostrar pra vocês. Essa foi a quantidade de fio que sobrou de cada um dos rolos e eu acredito que a gente conseguiria fazer mais 2 peças desse mesmo tamanho, utilizando um rolo de cada um. Então é um rendimento bem legal também. É o tipo de peça onde os acessórios e o fio fazem o trabalho por nós. E ficou assim a peça já com as alças aplicadas. Eu coloquei uma etiqueta aqui atrás também que valoriza a peça, é a nossa assinatura, né? A base ficou assim, já tinha mostrado para vocês, mas agora com a peça completa também é bem satisfatório de ver essa parte. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um modelo super simples. É a mesma base que a gente utiliza para fazer um cachepô. Então, foi assim que eu comecei. Eu comecei fazendo cestaria e a partir disso percebi que o ponto baixo centrado também era utilizado para fazer bolsas. E aqui fica um exemplo bem claro disso.
Essa mini bag fez muito sucesso durante o Artesanal Sul e a gente até reproduziu ela em outras duas combinações de cores, porém ela ainda não tem um nome definido. Então eu quero contar com a ajuda de vocês para nos enviarem sugestões nos comentários e assim a gente escolher junto como ela vai se chamar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!